A paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a todos os irmãos que acompanham as lições diárias da nossa revista bíblica dominical. Vamos para a 9ª lição e dessa feita vamos falar sobre a mulher grávida, o dragão e a batalha no céu. E a leitura de terça-feira está no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. A procedência de Cristo. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Amados irmãos, dessa feita vamos ouvir as palavras do profeta Miqueias, que fala sobre o surgimento do Messias. Aí ele está dizendo: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde o tempo antigo, desde os dias da eternidade. Eu fico olhando assim as profecias dos profetas do Antigo Testamento, como as coisas se alinham, né? Veja bem, ele falou sobre Belém. Maria estava em Nazaré, José também em Nazaré. Mas nos dias próximos de Maria dar à luz, César Augusto então implantou a ordem que todos tinham ir para fazer o recenseamento, um alistamento, e tinha que ser em Belém. Então subiu José e Maria para fazer esse alistamento, e Maria estava nos dias de dar à luz. E a Bíblia diz que estando ali não achou um lugar, numa hospedaria, numa estalagem, porém eles foram obrigados a ir para uma manjedoura. E ali Maria começou a sentir as dores, né? Eles forraram ali uma cocheira, provavelmente, e Maria deita ali e ela dá a luz ao menino. Aleluia. E o nascimento daquele menino foi um pouco, assim, muito diferente dos outros, porque naquela noite, quando Maria estava dando a luz, apareceu um cortejo de anjos no céu e cantava: Hosana nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, porque hoje na cidade de Davi nasceu Cristo Senhor. Aleluia. E os pastores que estavam longe, né? Eles viram uma estrela, a estrela os guiou até onde estava Jesus. E eles então chegaram ali e viram, na verdade, esse menino. Por que nasceu em Belém? Porque o profeta profetizou: Tu, Belém Efratas, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá. Aleluia. O que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Como você pode entender isso? Cujas saídas são dos tempos antigos e desde os tempos da eternidade. A palavra de Deus, João escreveu assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é desde os tempos antigos, do tempo da eternidade. E agora nós vamos aprender nessa lição sobre a mulher grávida, o dragão e a batalha no Armagedon, no céu, quer dizer. Amigos e irmãos, quem é a mulher grávida? A nação de Israel, não é verdade? Ela estava grávida, o Filho de Deus veio dos judeus. Israel gerou Cristo, glória a Jesus. O profeta disse que de Judá o cetro nunca sairia, e Jesus veio da descendência lá da tribo de Judá. Se você ler, né? Então a mulher representa Israel, e também o grande dragão vermelho representa Satanás,
que levantará para tragar o filho daquela mulher. O filho da mulher, nós aprendemos que aí será a igreja, ela dará luz, né? Jesus é o Rei Eterno. E nós vemos aqui que esta mulher, simbolicamente, representa Israel. E o filho representa Jesus, o dragão representa Satanás. Haverá uma guerra muito grande, exatamente contra o povo judeu, não é? A mulher que dará a luz. E Satanás levantará com muita fúria, mas o Senhor sempre estará ao lado de Israel e ele será vencedor. Amados, eu fico observando, Jesus sempre escolheu as coisas humildes. Veja bem, Maria, uma mulher, uma moça lá em Nazaré da Galiléia, cidade que ninguém dava nada por ela, mas foi lá que o anjo apareceu a Maria, aleluia. E ela então foi a mãe do Salvador. Eu fico olhando, tem gente que joga tanta pedra em Maria, né? Nós crentes mesmo. Tem gente que fala, nós devemos ter conhecimento, meus irmãos, para falar, nós não somos seguidores de Maria, não. Mas Maria, ela é uma mulher que merece o respeito de todos os cristãos, como serva de Deus, como a mãe do Salvador, não para ser adorada, mas também não precisa nós ficar despedejando, não. Nós devemos ter muita sabedoria, muita sabedoria. Eu lembro um dia, e nesse tempo o Mondinho era vivo, e muitos anos atrás, lá no sertão de Taguatinga teve um culto na Terra Dura, aquele povo não conhecia o Evangelho, era um povo muito cismado. E quando nós chegamos naquele culto, o povo ficou tudo na beira do terreiro assim, sabe, espantado. E os irmãos cantou os hinos e alguém falou assim, irmão Gaspar, o senhor vai pregar. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou pregar para esse povo? Esse povo aí não tem um entendimento, o povo é alheio à Escritura Sagrada. Aí veio na minha mente, prega sobre a Virgem Maria. E foi exatamente o texto que eu preguei. Eu preguei, falei que ela era uma mulher abençoada, que mulher como Maria não surgiu na terra com os privilégios, né, de ser a mãe do Salvador. E aquele povo foi escutando e foi aproximando. E aí, quando eu estava bem no meio, eu disse, mas um dia Jesus disse para o povo, Maria falou para o povo que estava reunido num certo lugar, e disse assim, olha gente, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí eu comecei a falar de Jesus, né, do Salvador da humanidade, e aquele povo ouviu com muita atenção a palavra. Então, para nós pregar o Evangelho de Jesus, não precisa nós ficar tão preocupados com essas coisas. Se nós chegar numa casa e tiver imagem de escultura pendurada nas paredes, deixe para lá, irmãos. Vamos pregar Jesus. Depois que Jesus entra na casa, ele vai transformando a casa, ele vai limpando a casa, vai purificando a casa. Então o certo é mostrar Jesus e as pessoas aceitar Jesus, depois ele fará a obra de transformação. Portanto, Jesus quer um coração humilde, como o de Maria, né, para ele fazer morada. Um coração humilde para que possamos ser um mensageiro de Deus. E não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu grau financeiro, não. O importante é você ter um coração voltado para as coisas de Deus e aceitar a Jesus como Salvador e saber que Ele é Senhor da nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, nós temos sempre um inimigo que luta fortemente, incansavelmente, mas ele será vencido, assim como Satanás será vencido lá na guerra do Armagedon. Ele vai ser destruído ali, as hostes dele, através do sopro de Jesus, aquelas nações inimigas morrerão, porque Jesus sempre vela pelos seus. Tem gente que fica preocupado, mas o que vai acontecer? Fique tranquilo, Deus tem os seus planos traçados, Deus tem um modo de agir, assim como nós vimos Israel sendo encurralados, não é? Sendo perseguido, mas Jesus sempre, o Senhor Deus sempre tem uma saída para aqueles que esperam nele. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.